Boa noite, dia 2 de agosto, quinta-feira, né? Iniciando agosto aí. Estamos aí no meio do inverno. Au- Estamos no meio do inverno, né? Agosto ou Augusto? Agosto. Agosto ao gosto, né? Agosto ou Augusto? Agosto ao gosto. Então a gente está aí no meio do inverno, indo para o equinócio de primavera aqui no hemisfério sul, né? Muita coisa acontecendo na dinâmica interativista e convivialista da Estação Experimental, das GLATs. E o encontro de hoje ele foi marcado pelo seguinte: as pessoas que estão envolvidas na animação da estação, quando elas ficam sabendo, né, que existe uma proposta de você abrir a sua residência, né, abrir a casa onde você mora, para acolher outras pessoas, elas ficam curiosas para saber se isso é um processo parecido, por exemplo, com uma casa colaborativa, né? Ficam curiosos para saber se é algum processo parecido com um hostel, um processo parecido com O coaching? uma república. Sei lá, Sim. fico querendo encapsular a coisa, né? Encapsular que eu digo, ficam querendo configurar a coisa dentro de caixinhas, né? Uhum. Para consumir a informação mais rapidamente, né? Para logo ter um entendimento do que se trata. Né? É uma E compreensão. é uma compreensão. E o que acontece é que toda essa dinâmica do Experimenta, ela, cronologicamente falando, ela foi acontecendo ao longo de pelo menos 2 para 3 anos. Uhum. E ela começou, sabe, mais assim, em espaços públicos, vamos dizer assim, praças, ruas fechadas, ou espaços privados públicos como condomínios, vilas, não propriamente na casa das pessoas, né? E a ideia do Experimenta era justamente você ter uma oportunidade de parar toda a loucura que você vive no dia a dia, parar para simplesmente se encontrar com as pessoas, se encontrar com as pessoas mesmo, né, de forma interativista, dialógica, para conversar sobre, sobre tudo que diz respeito, né, sobre tudo que diz respeito à sua vida, as coisas que você vai fazendo, trocar ideia, um encontro frugal. Né? Ao longo do tempo, desde que se iniciou a proposta da estação experimental, foram ocorrendo experimentos nas ocupações que aconteceram, foram acontecendo experimentos também em equipamentos públicos. Né? Eu próprio, sabe, Marinês e Marquinhos, eu próprio ocupei um equipamento público durante 9 meses, né? No Uhum. Uhum. Parque da Cidade, em Niterói. Né? Uhum. Uhum. E ali foi, digamos, um dos primeiros experimentos onde de fato eu fiz dali uma moradia. É bom distinguir qual o sentido dessa É. ocupação. Né? E ali não foi bem uma ocupação, ali foi uma parceria com uma ONG, mas tinha um sentido de experimenta, porque também era uma coisa aberta para toda e qualquer pessoa, coisa e tal. E tinha um sentido também de dar vida junto com as pessoas que moram lá no Parque da Cidade de Niterói, que é uma comunidade de 25, 26 famílias, né? Uhum. Toda essa dinâmica da estação, todas essas iniciativas que a gente, né, fica animando em rede aqui. Né? Ligados à abundância, proposta de valores ecossustentáveis ligados à abundância, vai por diante. Bem, e aí, em um dado momento, a ONG que eu tinha parceria, ela precisou reaver o espaço para uma dinâmica mais institucional, né? Porque era a ONG que, perante a Prefeitura de Niterói, que cuidava do espaço, né? Era responsável pela gestão do espaço.
E aí eu me vi de mala e cuia tendo que sair de lá, né? Lá do Parque da Cidade de Niterói, né? Aí a pessoa com que eu mais me relacionei ali no Parque da Cidade de Niterói foi um senhor chamado Jodeci Félix Borba, né? Conhecido como Seu Jorge. Né? E ele falou, pô, rapaz, você vai sair agora que a gente está começando a se entender aqui, está começando a conhecer o pessoal, coisa e tal, papá. Sabe como é que é, né? No dia a dia ali do parque, tomava um cafezinho com alguém de manhã, às vezes era convidado para um almoço, entendeu? Às vezes para um jantar, uma coisa do gênero assim. Botava a mão na massa em coisas ali do pessoal para ajudar, em mutirão, enfim. Eu estava me enturmando, né? Me enturmando, quer dizer, virando morador ali daquela localidade. E aí o seu Jorge vira para mim e fala, não, Vinícius, vem para cá, né? Vem para cá, vamos... você faz parte aqui da parada. Eu tenho até uma foto aqui do dia que eu fui para lá. Vê se eu acho essa foto aqui, gente. Vamos ver se eu consigo achar a foto. Um momentinho só. Eu vou falando enquanto isso, para ver se eu consigo achar. E aí aconteceu, eu falei assim, pô, você pode fazer o seguinte, você pode ficar acampado aqui, né? Aí eu falei assim, cara, é mesmo? Você pode ficar acampado aqui e vamos só arrumar um local. Então, esse seu Jorge, ele está lá no Parque da Cidade há quase 60 anos, né? Mais de meio século. E ele é o primeiro, se não me engano, que fez uso capião urbano do terreno lá. E há uns 20 anos atrás, ele chegou a plantar lá, sabe, Marquinhos? Tinha várias hortas e fazia plantação das coisas, daí vai por diante. Quando a gente se conheceu, você tinha me compartilhado esse. É fascinante. E aí, nessa brincadeira, ele falou, pô, pode ficar aqui, tá tranquilo, não tem problema nenhum. E aí, já nessa época não existia a dinâmica do Fluxus, também não existia a dinâmica do Unlock, que é uma dinâmica anterior à do Fluxus, mas eu já tinha compartilhado via as mídias sociais que eu estava precisando arrumar uma barraca para ir para lá. E a barraca surgiu. As pessoas disponibilizaram barraca, entendeu? Sim. Eu quero aqui... Então essa barraca foi disponibilizada, que na realidade era uma senhora barraca, que era de um amigo que eu não vejo há muito tempo, Felipe, né? que é o Felipe. Eu vou mostrar aqui o terreno onde a barraca ficou originalmente, né? Que é em frente a... Era lá da igreja, né? Não é bem não, é aqui, ó. É em frente a uma casinha de mantimentos. É verdade. Vocês estão vendo aí? É o primeiro local. Sim, estou vendo. Esse aí é o seu Jorge, o famoso Jodeci Félix Borba. Jardineiro, caipira, não escreve, não lê, não sabe o que é internet. Sabe o que é internet, mas não está nem aí para a internet. É uma pessoa maravilhosa, sob vários aspectos. Assim. De várias dimensões. Né? Maravilhoso. Bem, então, inicialmente, a barraquinha ficou aqui. A barracona, na realidade. Né? Sim. E aí aconteceu foi o seguinte. Eu fiquei acampado nessa barraca um dia, eu acho, se não me engano. Desci. Aí não voltei no dia seguinte, que eu estava tendo que fazer um meio de campo e várias outras coisas. 2 dias depois, acho que foi um final de semana. Aí passou o final de semana, quando eu voltei, a barraca já estava lá. Eu falei assim, caraca, o que aconteceu, seu Jorge? Rapaz, eu também não estava aqui, eu saí, eu tive que ir lá para Itaipuaçu visitar meus filhos. Quando eu voltei, já pegaram a barraca. Aí aconteceu. Eu falei assim, pô, morador dali não vai pegar a barraca. Morador não vai. Rapaz, no final das contas, a gente entendeu que quem pegou a barraca foram os guardas florestais mesmo, sabia? Sim. Eles que chegaram lá devem, se eu fosse reclamar, né, dizer que não podia estar acampando ali, entendeu? Embora fosse terreno do seu Jorge. Então a coisa foi um pouco por aí, né?
Deixa eu continuar aqui, deixa eu ver se eu acho a foto. Vou ver isso, ó. Deixa eu achar a foto. Vamos ver se eu acho mais alguma foto aqui. Olha que interessante. Essa placa aqui, ela existia por uma construção de um hotel que nunca aconteceu ali no Parque da Cidade, nos anos 60, 70, sei lá. Uhum. Aí escreveram essa placa aqui, né? Proibida a entrada de pessoas estranhas. Achei muito engraçado. Eu fiz um registro na época. Isso aqui, Marquinhos, é um poço artesiano que o seu Jorge Aham. ajudou a escavar ali no Parque da Cidade. A gente estava fazendo um trabalho de recuperação desse poço em 2014 lá. Né? Aham. Isso aqui é uma vista aérea do Parque da Cidade, para vocês entenderem. Tá? Para subir, tem que subir estudinho. O que vocês estão vendo aqui, onde está o meu cursor? Ó, Sei, sei. tá? E aqui fica a rampa, onde as pessoas se jogam aqui com asa delta, essas coisas. Né? Parapente. E o seu Jorge fica aqui, ó, o terreno do seu Jorge fica aqui, nessa localidadezinha aqui. Entendeu? Uhum. Então, esse aqui é o Parque da Cidade, que era um parque estadual, virou um parque municipal. Né? Uhum. Aqui que nasceu o primeiro Experimenta, que foi o Experimenta Seu Jorge. Né? Agora deixa eu ver se eu consigo achar. Assim, já se falava antes do conceito de localidade, mas acho que após a saída da Gapops, que esse conceito ele ganhou muita vida, né? A Gapops é essa ONG, né, que É. geria ou gere esse espaço desse equipamento público lá no Parque da Cidade. Sabe qual é o nome desse equipamento público, Marquinhos? Casa do Alto. Só. Muito engraçado, né? Casa do Alto. Aí eu vou mostrar aqui para vocês uma das primeiras hortas. Na verdade, foi uma hortinha, né? Aqui, ó. A primeira hortinha que tomou lá no Experimenta Seu Jorge, né? Foi plantada pelas crianças, pelos moradores, lá no Experimenta Seu Jorge. A primeira hortinha, P2P, né? Como tecnologia social ali para o local, né? Foi plantada. Sim, sim, sim. Cara, tem muita história, cara. Você não tem noção. A gente começou a fazer vários encontros, né? Tá vendo aqui, ó? Tô vendo. Vários encontros abertos. Isso aqui é a entrada da casa do seu Jorge, né? Do Jodeci. E aí a gente fazia esses encontros abertos para conversar sobre propostas de valores ligados à abundância, para falar de como levar para ali, né, banda larga comunitária, essas coisas. Papá. A gente fez também encontros, oficinas abertas lá, justamente para falar de internet, banda larga comunitária. Essa aqui é uma delas. Ó. Aqui seu Jorge, né? Essa aqui é a Lau, que é a esposa dele. Letícia, Vânia, tá vendo? Esse aqui é o Marcelo Saldanha. A gente explicando como é que a gente podia gerar o acesso à internet lá no Parque da Cidade para o pessoal lá, para os moradores. Sim. Deixa eu pegar aqui mais alguma coisa. É que eu não estou achando a foto que eu queria mostrar para você. Morte da estação, você vai achar pela data. Não, mas não estou achando. Em Aqui, 2014. a foto não está aqui, não está aparecendo aqui. Eu acho que deve estar no perfil, na realidade. Eu acho que deve estar no perfil. Mas, de qualquer maneira, galera, Você publicou na estação, eu lembro, mas de qualquer forma. eu não vou. Se não achar agora, tá? Eu Mostra. no momento eu mostro. Mas deixa eu ver se está por aqui. Peraí. Rapidinho. De repente está por aqui. Essa foto.
Tá, não. Tem tudo aqui, mas não tem a foto. Deixa eu ver aqui. Pela data você acha? Não sei se foi dezembro de 2013 ou janeiro de 2014. Porque assim, é muita coisa, sabe, gente? É muita coisa, assim. É um volume enorme de coisas. Vamos ver aqui se eu acho que. Eu lembro que você publicou na Estação. É, Está na Estação? Ou está no seu pessoal? tô aqui, peraí. Um minutinho. Eu acho que se eu não achar aqui agora, vai ficar para depois essa foto. Emblema. Ah, achei, ó. Essa foto aqui é da barraca que foi roubada. Uhum. Ah, eu já conheci essa foto. Tá vendo aqui? Essa, Aham. A minha tá menor, né? essa barraca aqui. Isso aqui, agosto é essa aqui da barraca que foi. Enfim, que há de fazer, né? Mas foi interessante porque esse foi o momento marco zero, sabe, Marquinhos? Esse foi literalmente o marco zero Uhum. da brincadeira da estação, assim, né? Porque a dinâmica dos experimentos ela já vinha acontecendo antes da estação, na realidade. E ela só incrementou com o nascimento da estação, né? Então isso aqui foi o marco zero, literalmente, Uhum. da estação experimental, né? É, Fiz um post aqui que foi amplamente curtido, compartilhado. E é o seguinte, né? É, Esse momento foi interessante pelo seguinte, porque eu estava acampado, né, num terreno de usufruto capião, né, feito de usufruto capião urbano, né, feito por um caipira que veio do interior do estado do Rio, né, jardineiro, Uhum. né, Uhum. agricultor, mateiro, ele é mateiro também, né, e, e a gente fez uma série de. Cara, você não tem noção do volume de encontros que foram feitos ali, né? Todo mês. Né? E esses encontros acabaram dando a dinâmica daquele terreno como experimento, entendeu? Essa coisa de Sim. estar aberto, das pessoas virem, conviverem, gerarem configurações de convivência, proximidade, compartilharem conhecimentos, experiências, disponibilizarem recursos, facilidades, etc. Tal, se envolverem, né, nas iniciativas abertas, etc. Tal. Então, isso começou a dar um shape para os experimentas, né? é, uma, uma configuração para os experimentas mais ligados à abertura que as pessoas fazem da sua própria vida privada para os outros, né? Sim. No sentido de conviver com os outros, né? No sentido de estar gerando configurações de convivência com os outros, né? E nessa brincadeira começou a nascer outros experimentas, né? Nasceu outros experimentos, nasceu um experimenta. Casa ali prontinho, né? Não, mas a Casa Livre do Tim foi bem depois. Nasceu um experimenta lá no Complexo do Alemão, né? Chamado Casa Café Casa Café Biblioteca. Biblioteca, que eu vou mostrar para vocês a foto aqui. Você conhecia essa, Marquinhos? Acho que não. Casa Café, tem muita coisa, cara. Ô, Vini, Oi. a Ana tá pedindo o link da sala Eu, e eu também não tô conseguindo copiar. Deixa eu ver se eu consigo copiar por aqui. Eu tô no, tô conseguindo. Vou mandar conseguiu? para ela. Show. Sim. Deixa eu ver aqui.
E a Casa Café Biblioteca, ela nasceu, ela foi puxada, né? Ela ganhou, assim, quem foi inicializadora da casa foi a Letícia Santos, né? Que era uma moradora, é uma moradora do Complexo Alemão, enfermeira, técnica de enfermagem na realidade, e que eu já conhecia ela, eu e as pessoas que estavam ligadas na época, Janice e outras pessoas, Samara veio depois, e ela se encantou com a proposta de fazer da casa que ela morava também um experimento, né? Só que ela quis fazer alguma coisa com nome, tipo assim, que seria uma casa também para receber as pessoas, mas seria uma casa para servir cafezinho, para falar da animação em rede que ela fazia, que era as mini bibliotecas livres, né? Open Space, né? Oi? Open Space, né? Casa Livre do Altinho, né? Aqui não é Casa Livre do Altinho, aqui é Casa Café Biblioteca, né? Ah, tá. Pensei que tava falando da Casa Livre do Altinho, desculpa. A Casa Livre do Altinho vem bem depois disso. Vem bem depois. Essa você tinha me apresentado nas conversas quando a gente estava. Essa aqui é a galera que morava, que fazia moradias temporárias lá. Rapaziada, aqui está o filho da, da Letícia, né? Que é o Cauê. Aqui o Cauê, aqui é a Jéssica. Ô, gente, eu não queria interromper, eu tô pedindo por escrito. Marquinhos, sim, não precisa me passar por outra janela, porque daí na janela da nossa conversa privada tem um monte de link. Eu só preciso Eu do link mandei, da é sala o último, puro. amiga. É o último link, foi o que eu te mandei. Esse Zoom 947-507-670. Esse é o último. É o que a gente Tá, está eu quero agora. ver se você colocar no grupo lá. Gratidão. Qual grupo, nega? Do fluxo? Ana? Alô? Eu acho que foi a Ana ou foi a Marinês? Não sei. Vamos lá. Acho que foi a Ana. Aqui é a Letícia, né? Uhum. Saudade dessa nega. Aí sou eu mesmo, que vocês estão vendo. Tá? Esse aqui é um cara que ficou lá um tempo, né? Como você está ficando aí, no Experimenta Pode Ter, ele ficou um tempo na casa. Uhum. É tudo pessoal que mora no Alemão, tá? Que não costuma. A casa, no caso da casa Café Biblioteca, havia total e absoluta liberdade, né? De estar na casa, de ir e vir, mas obviamente de contribuir com a manutenção da casa, né? Disponibilizando todo e qualquer tipo de recurso, mas não havia uma obrigação nesse sentido, né? E essa foi uma época que houve uma explosão das casas colaborativas, né? E as pessoas não conseguiam bem entender o que era a casa de biblioteca porque não era uma casa colaborativa, era uma casa convivialista, né? Então foi um pouco por aí, ó. Sim. Eu estou botando aqui sessões de cinema que nego fazia. Rolava de tudo um pouquinho lá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma foto. Tinha sempre uma criançada forte, né? Junto, né? Isso é tudo moradores, tudo moradorizinhos do Alemão lá. A Letícia. Uhum. Enfim. E aí, a dinâmica na casa Café Livroteca era muito diferente da dinâmica do Experimenta São Jorge. Entendeu? Uhum. Não eram Uhum. dinâmicas parecidas. Aqui tinha toda uma outra dinâmica, uma outra forma, um outro jeitão, né? Um outro jeito de interagir, de conviver no espaço, né? De usufruir, né? Que é muito diferente da dinâmica do Experimenta São Jorge. Uhum. Uhum. E a partir daqui começaram a surgir, a partir da Casa Café Biblioteca, começou a surgir outras propostas de experimentas, outras propostas de experimentas, mas também, sabe, Marquinhos, Ana e Marinês, com configurações completamente diferentes, entendeu? E, assim, deixa eu ver se eu consigo pegar umazinha aqui.
que teve um experimento que ele realmente foi bastante temporário, né? Que foi com o pessoal de uma estação ambiental Charles Darwin, né? Tinha uma casa lá que ficou disponibilizada para as pessoas poderem fazer experiências lá durante um tempo. Eu só estou querendo só dar fazer um histórico com fotos, né? Para mostrar um pouquinho isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se eu vou achar não, tá? Porque é muita coisa ao mesmo tempo agora. Deixa eu ver aqui. Aqui não tá. Não vou conseguir encontrar não. Bem, mas depois, concomitantemente com a Casa Café Biblioteca, teve vários outros experimentos espalhados por Rio e por Niterói. Entendeu? E aí que a Samara, nessa época, ela tinha se mudado para Lins de Vasconcelos, no Complexo do Lins, que é uma favela, um complexo de favelas. Onde ela tinha se mudado inicialmente era uma espécie de kitnet, era uma casa pequenininha e, a rigor, não tinha como fazer ali uma dinâmica de experimento. Foi só quando ela foi para aquela casa maior que a gente, de fato, inaugurou ali a Casa Livre do Altinho. E para vocês terem uma noção do que virou durante um tempo a Casa Livre do Altinho, esse conjunto de fotos aqui dá para vocês terem uma noção aqui. A Casa Livre do Altinho é um baita de um experimento. Uma dinâmica, sim. E o Marquinho já fez uma residência convivialista lá, atualmente o Rodrigo Verli está fazendo, né? Tem sempre encontros acontecendo, tem sempre novas tecnologias sociais nascendo entre a molecada lá, sempre coisas que a própria molecada estão propondo, né? Tem uma relação forte ali com a micro-região do Cachoeira Grande, né? É por isso que chama-se Casa Livre do Altinho Experimenta Cachoeira Grande, porque ali isso fica dentro da micro-região de Cachoeira Grande, no Complexo do Lins. No Lins. Exatamente. E isso aqui dá para vocês terem mais ou menos uma noção, né? É isso, em linhas gerais. A partir daí, e aí o que acontece? As pessoas começaram a achar essa proposta interessante, né? A proposta de abrir suas casas, né? A própria Vânia, que está aqui com a gente, né? Aqui na Vila 25, ela com o tempo, ela também quis fazer da casa dela, né, com o filho, um experimento também. E seria legal você falar de como isso surgiu para você, né? Como é que esse Experimenta Vila 25 surgiu? Como é que isso foi surgindo para você? Na medida que você foi tendo as experiências dos outros lugares, na Casa Café, não foi lá com o Experimenta Seu Jorge? Foi surgindo naturalmente ao longo dos encontros, das coisas que a gente estava envolvidas. Eu lembro que assim, eu sempre estava interagindo com as pessoas, né, através da Casa Café Biblioteca, depois com a Casa Livre do Altinho, no Experimento Seu Jorge. Então, todo esse ambiente de convivência, para mim, estava muito natural e ligado ao meu modo de vida. E quando surgiram as primeiras conversas sobre o blockchain, nós chegamos a fazer um encontro lá na Casa Livre do Altinho. E assim, uma coisa que me marcou muito quando nós realizamos aqui em casa, né, na Vila 25, foi assim, o desafio de falar sobre blockchain com pessoas que sequer estavam familiarizadas com a internet. Então, achei bem legal falar sobre isso com os vizinhos aqui na vila. Tiveram alguns senhores que eu chamei, tiveram amigos meus que eu chamei, e eles vieram assim, ficaram bastante curiosos sobre isso. Então, eu achei muito legal você estar falando sobre blockchain com pessoas que sequer usam a internet. Foi bacana, eles chegaram aqui, ficaram assim o dia inteiro, né? Foi um encontro assim de muitas conversas, foi um encontro muito bacana, né? E fora isso, outras coisas foram acontecendo, né? É legal você sair do seu mundinho privado e
assim, fora os contatos que a gente tem em outros espaços de experimentas, tornar aqui também uma extensão desses espaços, né? Então, de vez em quando a gente faz a edição, o Marquinhos já esteve aqui, o Rodrigo também, para a gente poder estar indo até para outros encontros, como a gente foi lá para o Labiarra. Eu acho que isso dá uma oxigenada boa ao espaço. Eu gosto muito de ter tornado aqui um dos experimentos, aqui o espaço, aqui no Vila 25. É isso, né? E aí foram surgindo, pipocando por aí, outras propostas semelhantes. Mas veja, gente, nunca houve assim, né, alguma coisa que foi cristalizada ou institucionalizada, entendeu? Nunca houve a intenção de institucionalizar e cristalizar nada, né? O experimento é alguma coisa que parte da pessoa, né? Que quer de fato abrir a sua casa, abrir sua residência, para ter esse tipo de experiência com o outro, né? Uma experiência de proximidade, de convívio, uma experiência co-criativa, com toda a potência, né? Sendo que alguns experimentos, como o Experimenta São Jorge, como a Casa Livre do Altinho, agora aqui também, como o Experimenta Vila 25, eles continuaram se tornando, meio que consolidaram essa proposta, né? Tipo assim, ficou incorporada, né, na dinâmica da própria casa, Sim. não é isso? Né? E aí é o que o Marquinho agora, junto com o Severino e o Bira, estão vivenciando, experienciando, né, lá na casa do Severino, né? Então, a casa do Severino é a referência onde está nascendo o Experimenta Pod Estrela, né? E, obviamente, vai ter uma dinâmica completamente diferente, já está tendo uma dinâmica completamente diferente do Experimenta Vila 25, completamente diferente da Casa Livre do Altinho, lá no Experimenta Cachoeira Grande, né? Que é completamente diferente de qualquer outra coisa, do Experimenta Seu Jorge, né, no Parque da Cidade. Então, o que eu quero dizer é que, pela dinâmica da estação ser uma dinâmica aberta a toda e qualquer pessoa, né, baseada na singularidade das explorações das pessoas, né, não existe uma unidade organizacional, né, não existe um regramento, como, sabe, Marquinhos, existe na Ecovila. Sim. Não existe um regramento, não existe um estatuto, não existe nada disso, né? Então, parte muito da pessoa de querer experienciar e viver isso, né? O que eu acho legal, assim, né, foi uma coisa que foi surgindo naturalmente, e assim, uma característica importante que eu percebo, e isso que dá a peculiaridade de cada experimento, é justamente a convivência. Então, assim, partindo da convivência que se tem, né, eu acho bacana também que a gente está sempre recebendo pessoas, né, dentro dessa proposta. A gente recebeu mais recentemente o Danilo, em outra ocasião a gente recebeu o Guilherme do Sul, o Thiago, né? É bacana você não só ser recebido, como você também receber as pessoas. E isso dá, sabe, fora esses encontros virtuais, que, como eu falei, a forma com que a gente conversa aqui traz uma proximidade muito forte, que quando a gente conhece a pessoa, a gente tem, sem exagero algum, a gente tem a impressão de já conhecer a pessoa, de tão assim profundas que são essas conversas. E quando a gente pode trazer isso fisicamente, nos próprios experimentos, você estreita ainda mais essas relações. Isso é muito bacana. Não, é fantástico. Então, para finalizar essa contextualização, né, que eu estou fazendo para a Marinês, também está servindo para a Verli, né, para o Marquinho também, para a Ana, o pessoal. Estão nascendo agora experimentas que me parece que tem uma proposta de ser uma coisa também que tem um certo contínuo, né? Uma coisa de realmente continuar sendo experimentas, não uma coisa meramente temporária, vamos dizer assim, né? Então tem um experimento A Troca de Saberes Avaeté, né, junto com o Timei e a Carla, na região de Magé, aqui no estado do Rio de Janeiro, na casa deles. Eles acharam a proposta experimenta fantástica e eles querem, de fato, fazer rodas de fogo lá, rodas de fogueira lá, querem fazer trocas com conhecimento lá da tribo, né, que estão ligados a Surinis, né? Com isso, estão agora
a mãe do time ir para cá, justamente para incrementar essas trocas. Então, eles também querem dar vida a essa dinâmica do Experimenta Troca de Saberes vai até lá. Tem com a Ana o Experimenta Morretes, que vai estar ligado a uma casa com famílias cuidadoras, que ela pode falar um pouco para a gente como é que vai ser essa proposta, né? E tem o Pod Estrela que está aí, nascendo, né? Então, eu acho que, não que a gente esteja com esse encontro aqui, sabe, galera, institucionalizando de alguma forma, né? A gente não está institucionalizando. A Ana zoando para variar um pouquinho, mas beleza. Entendeu? Aí acontece o seguinte, a ideia aqui já que existem custos fixos, né, nas casas das pessoas, que eu não vou dizer que é a totalidade, né, mas uma parte desses custos fixos possam ser absorvidos pelo fluxo da animação em rede da estação, né? Então, assim, a ideia é que a gente consiga fazer essa brincadeira, né, de várias formas, né? Quando a gente fala da animação do fluxo da estação, a gente está falando de, como vocês sabem, né, de fazer um movimento de pulsação, né, de expansão, de entropia, para gerar, ampliar, expandir o campo de possibilidades, de conexões, facilidades de recursos, e ao mesmo tempo de contração, de entropia, né, de sintropia, baseado nas micronarrativas para disponibilizar também, mesma coisa, facilidades e recursos, né? E, obviamente, cair nesse cifrão aí que a Ana está colocando. Ou seja, também gerar recursos monetários e criptomonetários. Não deve ser um tabu. Não deve ser um tabu, com certeza absoluta. Então, é um pouco disso o encontro aqui. Então, antes de a gente falar dessa questão monetária e criptomonetária, e falar como é que vai ser a relação, né, das carteiras, né, do fluxos com as carteiras, com as wallets para cada experimento, seria legal se, obviamente, o Marquinhos falar um pouquinho de como vem sendo a dinâmica, né, do Experimenta Pod Estrela, correto? O Rodrigo compartilhar um pouco da experiência dele na casa do Daltinho, que está aqui também, e a própria Ana falar o que seria o Experimenta Morretes. Nessa? Vamos lá. Boa noite, gente. Valeu, Rodrigo, Marinês, Ana. Tô adorando essa coisa aí da tua intervenção, hein, cara. Por isso que eu sou teu fã, cara. Eu tenho que ir aí em Paraná te visitar. Seguinte, a gente teve um encontraço. O encontraço teve uma dinâmica de apresentação e de confraternização e tal. Mas como ele já, na sua essência, é uma dinâmica, então todas as propostas da estação ela está inserida na coisa. E uma delas são unlock. O que me fez voltar a Alto Paraíso foi os desejos de fazer unlocks, e isso tem um viés e um dizer que a gente diz ser uma micronarrativa, por ser guiado pela política P2P e tal. Vale dizer que o unlock é a pré-história do Fluxos, né? Então... Isso, justamente. Obrigado, Vini. Então, inicialmente, minha exploração na estação experimental foi via a proposta do CineChain, né? A gente elaborou, né, e startou esse ambiente chamado CineChain, que as pessoas que estavam envolvidas na época, que era eu, Vinícius, Taiwan, Tony, Valu e Tony. Tony, tinha mais dois personagens aí, eu acho, né? Tinha a Vânia e o Thiago. Né? Tinha dois Thiagos, tinha o Thiago Canelas e o outro Thiago. A gente tinha. Estamos na dinâmica, estamos experimentando e estudando toda a possibilidade de a gente gerar facilidades para uma produção audiovisual, né?
E o NoSelf, ele a primeira experiência de uma forma cinematográfica falando, porque o CineChain já estava fazendo algumas outras experimentações, como promoção de eventos, para falar de superinfraestruturas de audiovisual, como também algumas produções de conteúdo para a plataforma dos Gladys, né? Mas aí a gente startou mesmo e fomos assim, meio que na marra mesmo. A gente já admitimos que a gente tomou algumas ações antecipadas, né, e tal, e a gente ainda está fazendo bastante reflexões sobre isso e vamos fazer muito mais sobre essa questão, sim, né, evidente. Mas voltando lá para o início do Encontraço, dentro de tudo que estava programado, né, dentro dessa pessoa que fala, a minha volta para Alto Paraíso estava na minha dinâmica, não é um fork, né, mas estava na minha dinâmica da minha estrutura de micros narrativas. E o que eu vim me propor aqui, basicamente, foi duas coisas. Pesquisar, conversar, elaborar e desenvolver e praticar superinfraestruturas no Cristal, que agora a gente expôs como uma proposta de experimenta, que é o Cristal do Severino. Severino está aí, valeu, Seve. Então, era de fazer um ambiente onde que trouxesse um pouco mais de espaço para essa questão exponencial. Eu vou fazer uma introdução, depois o Severino pode dar de fato, o que vem dele, mas uma vontade do Severino, que a gente vem conversando, é de ser open space, de ter essa pesquisa convivencialista, né? O Severino é um investigador dentro da estação, dentro das suas próprias investigações, enfim, que convergem com o que a gente está aqui, né? Na política P2P e tal. Então, e a segunda era eu promover com o que eu faço de trabalho na artes plásticas, uma reformulação da sinalização da Ecovila. Isso foi o que startou a minha volta para Alto Paraíso, né? Obviamente, chegando em Alto Paraíso, não vim diretamente para cá, eu fui para São Paulo, como eu falei, estou fazendo o, o curta, né, em dinâmica aberta e tal. E Severino chegou lá e a gente começou a ver todos os processos e né, arquitetando mais ou menos quais caminhos a gente poderia seguir chegando em Alto Paraíso, e a gente está nessa dinâmica. Uma delas é ressignificação do material reciclado de vidro, né? A gente corta vidro, estamos fazendo utensílios através dessa ressignificação desse material, né? Dentro da comunidade, eu tenho algumas outras atividades. Eu e o Fernando, a gente está criando e co-criando utensílios para casa, né? São móveis reaproveitando madeira, tudo que for possível aqui, né? A gente fez um investimento para estar criando e produzindo cervejas, porque tem um processo de pesquisa e tal. O Severino vai dar uma aprofundada nisso também. Mas aí agora a gente está vendo que tem algumas coisas e a gente precisa de auxílio, porque a gente está fazendo dinâmica para ter sustentabilidade e a gente está tendo uma interseção, né,
dentro desse processo. E aí a gente está aqui convocando os nós para o entendimento e ver a possibilidade de a gente estar, né, auxiliando isso. Porque isso vai estar conversando com as questões do dev, com a questão do OVNI, né? Isso vai tá tudo interligado, né? Porque são infraestruturas e facilitações para as dinâmicas, né? Enfim. Então, de resumo, fiz isso para dizer que tem uma coisa que se chama experimento pode estrela e tem uma instituição onde esse experimento situado, né? Então, basicamente, o que a gente está falando aqui é que a gente gostaria e veria como a gente poderia ver o entendimento de a gente estar auxiliando uma cláusula que tem dentro da Ecovila Araticum. Há um programa de residente fixo e residente temporário que isso converge em uma manutenção financeira dentro dessa dinâmica, né? O temporário ele tem uma linha de 6 meses, num valor mensal de R$ 150 para esse tal, e depois de 6 meses há uma avaliação, se eu não me engano, né? Servem. E aí você tem uma redução desse custo, mas ainda assim você vai ter ali um custo tal. E é justamente Passa a ser um custo de R$ 5 por mês, né? O animador da estação e né, que é aqui eu vou usar mesmo os meus pseudônimos, não tem nenhum problema. Aqui é o Aldebaran que trabalha, mas quem está falando aqui é o Marquinhos Amendoeira. Mas Aldebaran é um artista plástico, né? É uma persona que vai para um outro caminho, tal. E ele necessita desse auxílio para continuar essa dinâmica aqui. E precisamos dessa facilitação para continuar essa dinâmica, né? E não é só minha, né? Na verdade, é do Experimenta, né? Eu estou entrando como interlocutor por ser um interessado direto no presente momento, mas isso é uma coisa exponencial, né? Assim, para toda e qualquer pessoa, né? E isso vai gerar outra dinâmica, como que é um desejo do Severino de ter o ambiente para estar formando oficinas, conhecimentos, cocriações, né? Fluxo no seu sentido mais macro da coisa, assim. Então, e aí, obviamente, que todos os outros experimentos que possa vir, eles vão estar sendo contemplados por essa organicidade que a gente está tentando pensar agora, né, de auxílio e tal, que na verdade tudo é fluxo, né? Se a gente pensar na mecânica do fluxo, né, a gente já vai estar solucionando praticamente 100% de todas as dificuldades que as dinâmicas oferece na sua prática, né? Severino, eu deixo um espaço para ti, que a gente está falando do mesmo experimenta, né? Deixo um espaço para ti, tudo bem? Severino, meu filho! Que saudade de você. Você está no retiro espiritual, Severino, é isso?
Tô acendendo. Tá pegando fogo no rabo aí, cara? A galera aqui tá achando que tá iluminando mesmo. O negócio tá perigoso. O seu rabo tá brilhando assim, coisa e tal, quando você anda? Pelo menos não tá a perigo agora. Meu, que saudade desse cara, rapaz. Impressionante. O cara some, vai acender em outro lugar, acende, e aí volta acendido. É brincadeira. Olha lá, querido, fala um pouquinho mais. Ó. Eu estou botando o cumo aí aqui da estação, que a gente está mapeando aos pouquinhos, e aí você querendo. Ó, uma coisa importante, cara, é a gente jogar uma energia no cumo, tá? É realmente começar a entender como é que faz o mapeamento aí, porque a gente vai usar cada vez mais essa plataforma, né? Cada vez mais essa plataforma para boa parte das dinâmicas da animação em rede da estação, entendeu? Então, quanto mais informação Sim. né, melhor, né? Quanto mais alimentadinho tiver aqui, por exemplo, ninguém ainda interligou experimenta com nada, tá vendo aqui? Ó, experimenta Vida 25 não está interligado com nada, experimenta Pod Estrela não está interligado com nada, experimenta Morrete está interligado com Casa Encantada, que a gente vai saber semana, mas enfim, o experimenta São Jorge também não está interligado com nada, enfim, tem um monte de trabalho para a gente fazer aqui, né? Voltando agora para o experimenta Pod Estrela, fica à vontade, querido. Pois é, aqui agora tem essa pegada de cosmogeocracia chegando, aportando aqui em terras brasileiras a partir da vivência dos COGs da Colômbia. Tem uma ideia de trazer a ideia de comunidade indígena para cá. Umas coisas interessantes surgindo, mas de qualquer jeito eu acho que vai ser uma coisa bem rica, porque tem uma hierarquia na parada. Vai ser muito rico de estar dentro disso e trocando ideias sobre aqui e a gente ir entendendo, aprofundar mais nessa questão, né? Mas já de um ponto de vista que me parece que não é a questão de manipulação da comunidade. Realmente tem uma ideia de que a pessoa que está ali, ela está se conectando com a natureza para trazer uma resposta da natureza nessa intermediação para o que a comunidade está necessitando. Aí são cenas dos próximos capítulos. Nós vamos ter que ver como é que vai se dar isso aí. Eu tô interessado em saber. Mas tipo, eu vi, essa galera aqui tá doida por uma autoridade tem um tempo já, cara. Você está botando uma questão que é interessante, Severino. Uma das coisas que eu fui percebendo ao longo do tempo, né, na dinâmica dos experimentos, é que a gente tem que lidar com vários condicionamentos, né? Vários condicionamentos. Os condicionamentos que nós carregamos com nós mesmos, né? Com relação àquilo que nós fomos formatados, educados, né? A reproduzir em sociedades, no que diz respeito a um comportamento mais autocrático do que democrático. Como vocês sabem, todos nós aqui somos autocratas de carteirinha, né? Sim. Educados para serem autocratas de carteirinha. Então, existe isso é alguma coisa que a gente acaba tendo que lidar numa dinâmica do experimenta, né? De você conseguir desconstruir, se desintoxicar desse autocrata de carteirinha que todos nós somos, por uma questão da própria cultura da sociedade que nós ainda validamos no dia a dia, né? Então, essa é uma questão. A segunda questão é lidar com o outro, seja esse outro o seu vizinho numa vila, como é o caso aqui da Vânia, seja esse outro um vizinho numa ecovila, como é o caso aí, né? Ou num condomínio, não importa, né? Então, lidar com o outro é uma outra dimensão de desafio, né? Lidar com esse outro é uma outra dimensão de desafio. E é um desafio que vale a pena explorar, na medida que todos nós aqui, como exploradores, né, como investigadores do que de humano habita entre a gente está exatamente querendo isso, né? Nós estamos buscando esse tipo de evolução para a gente, né? Nos humanizar e humanizar os outros, né? Então, essas dimensões fazem parte
da abertura dos experimentos. Por que eu estou falando isso? Estou colocando essas questões. Porque para não ficar uma coisa só em cima daquilo que é produzido, entendeu, galera? Daquilo que pode ter de produção acontecendo no experimento, entendeu? De produção que eu digo, produção mesmo, né? Como a mão na massa que vocês desejam fazer com produção de cerveja artesanal, enfim, toda essa questão de vitrificultura que não está aqui ainda mapeado, toda essa demanda artística do Marquinho, que ele está colocando para fora, enfim, tudo isso, no caso do Experimenta Pod Estrela, faz parte, e é uma dimensão, né? Mas não é a única dimensão. Então, e aí tem a questão cultural de cada localidade, né? De cada localidade. Tem a questão da linguagem. Quer dizer, tem várias dimensões que a gente pode explorar, humanamente explorar, no sentido de gerar configurações de convívio com quem reside, né? Permanentemente, como é o seu caso, né? Que fazem parte de uma dinâmica do experimento. E é bom deixar isso registrado para não ficar pensando que é uma coisa que é só ligada àquilo que o experimento está propondo fazer de atividade, entendeu, galera? De oficina, de atividade. Porque não é essa a essência, né? Não é isso que está se buscando, né? Está se buscando justamente esse mergulho, essa imersão, né, crítica de você com você mesmo e você com o outro, experimentando linguagens, experimentando o outro, você no outro ambiente. Então, tudo isso faz parte dessa experimentação. Né, Cedrico? Sim, é muito louco, Vini. Tipo, agora mesmo esse retiro, eu fiquei hiper confuso, minha casa ficou totalmente bagunçada. Eu fui vendo o externo se desestruturando à medida que eu entrava naquilo ali e estava entrando em contato com várias questões minhas que eu não estava querendo lidar, que eu tinha resistência com essa questão da hierarquia. E a galera ali procurando uma autoridade para dizer o que eles têm que fazer, e umas piras, umas falas que eu olhava assim, caralho, tipo, essa pessoa tem o dom de despertar em outras pessoas algo que não sei o que é o cara aqui que está se lançando candidato por um mandato coletivo dentro do PSOL, e de repente as pessoas falando dele como se ele tivesse um dom de uma varinha de condão de chegar nas pessoas e despertar algo que não estava nelas, e várias coisas assim. E de repente eu me perdendo ali naquele emaranhado, e eu, uau, quem sou eu aqui? De repente eu imaginando, conversando com você, com o Felipe e a galera, pô, Severino agora tá nessa vibe de autoritário aí, de autocrata, não vamos mais conversar com ele, não. E eu me vendo nesse lugar de ter medo de falar com as pessoas para não ser, com medo de não ser aceito, saca? E É me a origem do questionando em tabu. relação a várias coisas, tipo, tem É, origem do quê? aqui é a Ana. É a origem do tabu, né? O tabu nasce do medo. E muitas vezes ligado a esse medo de rejeição. Eu queria pontuar algumas coisas, porque a sua fala foi muito rica. Primeiro que a cosmogeocracia não está baixando agora na estação. O Diogo Lopes, inclusive, é a pessoa que mais escreve sobre cosmogeocracia. E ele inclusive está voltando agora de uma peregrinação, né? Teve na Colômbia, tudo. Então, o que acontece? Eu também, como sou conectado com essa ancestralidade, eu consigo entender algumas confusões que acontecem. Veja, quando que surgiu, inclusive, esse termo, né? Essa clareza. Isso está ligado numa história de uma kiva que foi feita. Sabe o que é kiva? Não. Tá, kiva é um rito muito antigo que já estava esquecido, que consistia de cavar ou então buscar um grande buraco na terra, um buraco grande mesmo, assim, onde cabiam tribos inteiras, tá? E aí o fogo fica aceso, e aí as tribos se reúnem, elas não se misturam, a proposta não é
você ter uma misturança cultural, ou seja, você abrir mão da sua própria cultura, da sua língua, dos seus ritos, das suas medicinas. Cada um mantém a sua tradição. E ali se busca uma oitava acima no sentido de receber visões em coletivo, tá? E já fazia muito tempo que não aconteciam as kivas. Teve um pajé lá que sonhou que era tempo de retomar as kivas e fez esse chamado. Aí tem toda uma micronarrativa, porque era para ser num lugar, daí acabou não sendo. E quando chegou, daí teve dois caras que se encontraram, se eu não me engano, dentro de um avião e falaram sobre a Kiva. E nesse momento, uma dessas pessoas disponibilizou a terra para receber a Kiva, que é dentro de um templo Hare Krishna, que também é todo cheio de preceitos, assim, sabe? E aí começaram aí vários povos. E o que a Kiva convida? Olha, enquanto não houver essa escuta, enquanto não todos nós aqui não entendermos o que está sendo pedido pela Terra, pelos elementais de ser feito, a gente não sai. E essa Kiva, primeiro ano só treta, só confusão, segundo ano só confusão, só treta, terceiro ano só foi convergir no quarto ano, Severino. 4 anos do fogo aceso. Passaram mais de 80 povos lá. E nesse quarto ano foi quando o Diogo Lopes chegou por lá, nessa Kiva. E a Laura, a esposa dele, foi guardiã do fogo da Kiva por 4 anos. Porque ela morava justamente nesse templo Hare Krishna, uma monja. E naquele momento, os antigos entenderam que eles precisavam se autodeclarar como as Nações Unidas, né? Só que em vez da ONU, eles se declararam como as Nações Unidas do Espírito, tá? E o pedido dos jovens, isso foi dentro de uma construção que era circular e com um telhado recíproco. E aí os velhos começaram a conversar, e por estarem dentro de uma construção diferente para todos eles, e com o telhado recíproco e tal, eles começaram a falar sobre como cada cultura construíam as casas, né? E aí dentro dessa conversa, desse enredamento, olhando para aquele telhado recíproco, eles entenderam que o convite era para que os povos se apoiem, né? Cada um sabendo o seu lugar, cada um sabendo a sua tradição, honrando, e pediram para os jovens, então, fazerem uma universidade, que é a Universidade de Sabedoria Ancestral, que diz o quê? Não tem prédio físico, não tem salas, ela é completamente orgânica, né? E é aquela pedra, aquela grande pedra que o Padre senta e conta a história do lugar, como é que aquela região foi ocupada, tem um profundo conhecimento, né, de muitas coisas, de plantas, de animais, de histórias, de contos. Então, veja, a gente pode ler isso como uma hierarquia, a gente pode ler isso como uma hierarquia, mas quando eu aprofundei no começo eu também tinha, assim, essa uca, sabe? No começo do Caminho Guarani, tinha coisa que eu achava muito estranha, assim, sabe? Por exemplo, as mulheres que mexem no fogo. Os homens não podem mexer no fogo, os homens trabalham a madeira, cortam madeira e as mulheres mexem no fogo. Mas eu não posso ir cortar madeira? Não, pro rito você não pode cortar madeira. Né? Se quiser cortar madeira para sua casa, você pode. Pro rito não pode. Por quê? Porque a madeira é um elemento feminino e precisa do masculino para equilibrar ela. O fogo é um elemento masculino, é um avô e precisa da energia feminina para se equilibrar.
Só que se você se aprofunda em termos de conhecimento médico, por exemplo, você começa a entender que não convém para o homem ficar esquentando os testículos. Então, se você faz fogo só uma vez a cada 3 meses, isso não vai te dar um problema de saúde, mas essas tradições que acendem fogo todo dia, então é uma maneira de transmitir, né, sabedoria, conhecimento. Enfim, e aí, por exemplo, esse processo de Pajé, né? A gente olha e fala, o Pajé então é uma hierarquia. Quem colocou dessa forma, como um lugar piramidal, né? Não, isso ancestralmente nunca foi assim. Isso foram os próprios, o próprio processo de colonização. E a Carla e o Timei também podem contar um pouco disso. Eles chegam em aldeias, né, que tem todo um tramamento orgânico, e aí eles pegam um xamã, algum curandeiro que tem lá, que tem mais aptidão para fala, por exemplo, e colocam o cara como o cacique. Então essa coisa do cacique é uma invenção branca. Isso não é da ancestralidade, assim, né? Engraçado. Inclusive a palavra pajé significa padre. Era como os índios nessa língua enrolada para falar português falavam padre, pajé, pajé, padre. Então a gente fala pajé, mas a verdade é que esse a origem dessa palavra vem de padre. Não tem nada a ver com índio, né? Então, como que é o processo de pajé? Não é que um lugar só tem um pajé. Isso é mentira. O que transforma o cara num pajé? É a pessoa que se dispõe a caminhar. Então, tem que plantar um milho um ano, tem que colher, depois tem que fazer o Guataporã, que é uma caminhada de 5 dias, de 5 noites, em jejum, na mata, sem falar, sem comer. Depois ele tem que fazer um outro ciclo, tem que conduzir clã. Então ele tem uma série de iniciações, esse ponto é importante. Ele tem uma série de iniciações no mundo físico que ele precisa fazer, porque isso vai trazendo sabedoria, isso vai trazendo conhecimento, isso vai trazendo aterramento, e aí ele chega nesse lugar do pajé, né? Mas em hipótese alguma, você não pode, assim, você pode ter uma aldeia com 5, com 6, com 15, ou você ter uma aldeia só com pajés. Às vezes, assim, é possível, né? Desde que cumpra com o caminho. Eles chamam aqui na tradição guarani, de Andericó. Então, tem que tomar muito cuidado, porque, na verdade, quando a gente vai olhar para essa cultura, a gente leva muita coisa que é nossa, na verdade, que não é da cultura, sabe? É um exercício muito difícil, eu falo por mim, porque eu tenho dificuldade de me esvaziar, assim, e olhar só para o que é mesmo. E outra coisa que eu queria te dizer é que nesse processo vai acontecer muita confusão, não por causa desses abuelos que ficaram 4 anos ali na paciência. Pensa se a gente fica 4 anos sentado em volta do fogo para escutar o fogo. Entendeu? A gente não fica. Então, assim, a gente não tem essa paciência, esse preparo, né? Então, nós vamos fazer muita confusão em cima disso. Porque a gente vai ver o cara como um deus, entendeu? E ele mesmo não se vê assim, não se coloca assim, ele só está sendo ele, entendeu? A gente se encanta, fica maravilhado, já quer tocar o pé do cara, entendeu? E esfregar na testa, esse tipo de coisa. Então, fica atento mesmo, assim, e buscar sempre estar ligado nessa história original, assim, sabe? Para ajudar nessa guiança, que é uma autoguiança, na verdade, né? De você não se perder nessas confusões, assim, porque a galera vai fazer realmente muita confusão, muita confusão. Anda com os pajés. No segundo ano, depois que você sai caminhar, qual que é a tarefa? É você fazer seu próprio clã. É você mesmo encontrar pessoas para iniciar o ciclo e você transmitir o conhecimento de fazer as mandalas de milho sagrado. No segundo ano, eles já falam, olha, você faz o teu clã,
sabe assim? Não tem nada de centralizador nisso, assim. É impressionante como que a gente simplesmente reproduz, né? Então, acho que vocês acharam aí o texto do Diogo de Cosmogeografia. E, inclusive, já tem meio que um embate, porque tem parte de pessoas que não participaram dessa Kiva, que não gostam do termo cosmogeocracia, e do outro lado tem outros povos que estão pedindo para falar sobre cosmogeocracia, para fazer cursos sobre cosmogeocracia. Mas, enfim, cabe a nós, nossas gerações, a criar pontes de linguagem, né, nessa transição. E aí, o que é o processo de Kiva e o que a gente vê aqui? É juntar toda uma aldeia, que nem os Assurinis, o Timei pode contar isso. Os Assurinis é um povo que está muito conectado com o sonho, por exemplo. Ancestralmente, o Timei ficava quase a metade do dia sentado com o coletivo deles lá, cada um contando o sonho e eles entendendo, interpretando e emaranhando esses sonhos para entender o que está acontecendo. É essa relação que eles têm com a realidade. Ou seja, o dia a dia, fazer as coisas, não é a realidade para os açorineses. O sonho é a realidade. Esse tramamento coletivo de sonhos é o que eles consideram mais apalpável, assim. Então, isso é o quê? É você se abrir, é você estar em Kairos e você deixar a inteligência coletiva se manifestar ali. Entende? Então não é que o pajé ele vai ocupar esse topo da pirâmide e vai reunir e vai dizer. Se alguém estiver fazendo isso dentro desse processo de cosmogeocracia, está colocando a sua própria necessidade de poder, entendeu? Dentro de um formato que não tem nada a ver com isso, né? Trata-se de a gente se abrir, ouvir e deixar essa força atorar, seja com uso de medicinas ou sem medicinas. E tenho visto aqui em Curitiba, quando a gente vai para o PAN, o cara é pajé, ele fez todo o processo, né? Depois de caminhar toda uma vida para adquirir esse conhecimento, uma das últimas provas é permanecer 40 dias em jejum, né? Os 40 dias de Cristo no deserto existe, né? Em algumas tradições também, que são 40 dias de jejum. Então, veja, se eu estiver disposta a passar por todo o processo que ele passou e ficar 40 dias em jejum, eu sou pajé. E quando chega na hora do ritual, é impressionante. Ele não tem mais poder de fala do que as outras pessoas ali. Ele fala, ele passa o bastão, e depois que ele passa o bastão, ele está sujeito a escutar qualquer tipo de besteira que ele tem que esperar aquilo dar a volta. Inclusive o cachimbo dele, o tabaco dele, a erva mate dele, todo mundo vai e usa todas as coisas deles, os objetos pessoais dele, entende? Então não é esse lugar de privilégio, entende? O cara tem que fazer toda uma trampaceira, se preparar a vida inteira, construir uma opã, ter um espaço para acolher as pessoas e as pessoas vão lá. O Diogo mesmo derrubou o petanguá do pajé no chão, entendeu? Vira a cuia de mate. E ele com aquela cara dele, assim, sabe, de paz infinita, né? Porque ele tem o preparo de ficar 4 anos em volta do fogo, esperando para que converja. Então, eu às vezes fico aflita de ver, às vezes, algumas lambanças e bagunças que as pessoas vão e acabam fazendo na UPAN. E quando eu olho para ele, ele tá bem tranquilo, assim. Ele tá bem tranquilo, tá com uma cara de... Cara, isso, cara.